Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Agora vamos falar sobre o Lula, a articulação do PSDB e tudo mais, do PSD e tudo mais. Olha o tamanho do nó que o Lula tinha para desfazer o antipetismo no empresariado. Eu falo pequenos e médios empresários. O PSD, partido do Kassab, já falo do PSDB. O PSD, partido do Kassab, é um partido que tem apoio de muitas associações de empresários do Brasil inteiro. Eles têm muito apoio de pequeno e médio empresário. Muito. Pequenos e médios empresários são uma ala que não vota no PT. Eles não votam no PT. Nas pesquisas, quando mostram pesquisas de opinião, pesquisa eleitoral, o Lula tá liderando, tá ganhando no primeiro turno, mas quando você vê por faixa de renda, por profissão, você vê uma coisa. Empresários ainda votam no Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje e apenas quem tem empresa votasse, quando eu digo que tem empresa, eu não falo uma pessoa que tem MEI, que recebe por CNPJ para não ter direito trabalhista, não. Falando quem tem empresa mesmo. Quem tem empresa votaria no Bolsonaro e o Bolsonaro seria eleito em primeiro turno, sabia disso? Entre os empresários, o Bolsonaro tem 49% dos votos em primeiro turno. Só para que você tenha ideia, mais do que todos os outros juntos. Pelo menos 10% a mais que todos os outros juntos. E o Lula tá lá embaixo. Então o Lula falou, peraí, se tem alguém que tem contato com essas associações de empresários, vai quebrar o antipetismo ali, é o PSD do Kassab. Então preciso do apoio dele no primeiro turno para eu ganhar no primeiro turno. Que ele quebrando num setor onde o Bolsonaro tem 49% dos votos, ele quebrando o antipetismo ali e pelo menos empatando com o Bolsonaro, não precisa ganhar do Bolsonaro ali. Quer dizer que no total o Lula ganha aí uma porcentagem grande de votos. Tá, o que aconteceu? O Kassab tinha um plano. O plano do Kassab era o seguinte, lançar alguém à presidência, um candidato do partido dele. Esse candidato ia ter palanques estaduais fortes em vários estados, ia eleger uma base sólida no Congresso Nacional, muitos deputados e alguns senadores do PSD. O PSD tem hoje a segunda maior bancada no Senado, então ele quer manter a segunda maior bancada, se der ele virar a maior bancada no Senado, mas ele quer também ser uma das 3 maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Para isso, tem uma coisa de eleição que é o seguinte, quando um partido tem candidato à presidência, e esse candidato é mais ou menos bem votado, esse partido tende a eleger mais deputados. Porque se o rapaz, vou dar o exemplo aqui do PT, se a pessoa digitou 13 para presidente, provavelmente ela vai digitar 13 para deputado, para senador e para outras coisas. Claro que tem gente que não, mas isso acontece. O cara vai digitar ali um número qualquer para presidente, ele vai provavelmente votar em deputado. A chance dele votar em deputado do mesmo partido é grande. Ok. Esse era o plano do Kassab. Só que aí o Lula começou a comer pelas beiradas. Foi pouco a pouco. Tum, 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 tum. O que aconteceu? O Kassab tinha um plano de, na Bahia, lançar o Otto Alencar. O Otto Alencar ficou bem conhecido na CPI da Covid. Ele é médico, humilhava lá os bolsominions na CPI da Covid. Ele é do PSD. E o Kassab queria lançar o Otto Alencar a candidato a governador na Bahia. Conversou lá com o Otto Alencar, falou com todo mundo, falou, ó, você vai ser candidato a governador, você está conhecido, você vai ter uma votação mais ou menos boa, talvez ganhe, talvez não, se não ganhar não tem problema, porque ele é senador. Então, Otto Alencar, você vai para o governo e você vai dar palanque para o Rodrigo Pacheco, que vai ser o nosso candidato à presidência. O Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. Então, ó, um candidato Augusto, presidente do Senado, candidato à presidência pelo partido do Kassab, e Otto Alencar lá na Bahia dá palanque para ele. Chegou o Lula. O Lula conversou com o Otto Alencar. Sabe o que o Otto Alencar falou pro Kassab, pro dono do partido? Não, eu vou apoiar o candidato do Lula. E o Lula vai me apoiar na reeleição pro Senado. Pronto, quebrou o plano do Kassab na Bahia. Começou a desatar o nó, o Lula. Tá. Aí o Kassab tinha o plano do Geraldo Alckmin se tornar governador de São Paulo. O Geraldo Alckmin liderava as pesquisas em São Paulo. Ele era líder das pesquisas. Tá. O Lula chegou e falou, Alckmin, por que você é governador de São Paulo? De novo, Alckmin? Eu já fui 4 vezes, cara. Vem ser meu vice. Por que você não vem ser o meu vice-presidente da República? Já pensou, Alckmin? O Alckmin falou, quero ser vice do Lula. Faz mais de 2 meses que, antes até do Alckmin ser confirmado, que todo mundo que conversava com o Alckmin, depois dava entrevista, falava, o Alckmin só fala de Brasil. O Alckmin não fala do estado de São Paulo, ele fala de problemas nacionais. Ele quer ser vice. A oferta do Lula fez brilhar os olhinhos do Alckmin. Aí o plano do Kassab era o quê? O Rodrigo Pacheco, candidato à presidência, tem um palanque forte em São Paulo, de quem provavelmente seria eleito governador. Pronto, ferrou. Ferrou o plano do Rodrigo Pacheco, do Kassab, e o Alckmin foi apoiar o Lula. Já é o segundo estado. Em Minas Gerais, o plano do Kassab era o quê? O Calil. Calil é o prefeito de Belo Horizonte, do PSD, extremamente bem aprovado, vai ser candidato a governador. O Calil vai ter uma votação muito boa para governador, ganhando ou não, a votação dele vai ser muito boa.
E ele vai também dar palanque para o Rodrigo Pacheco, que também é de Minas Gerais. Pronto, a gente vai eleger um monte de deputado. O Lula foi lá conversar com o Calil. Sabe o que o Calil falou? Não, eu quero apoiar o Lula. Eu quero apoiar o Lula. Sabe por quê, ô Kassab? O Calil, ele é muito forte em Belo Horizonte. O Calil vai ter 80% dos votos em Belo Horizonte para governador, provavelmente. Só que no interior, o Calil não tem nenhum voto. Nenhum voto. Só que tem uma coisa. No interior de Minas, o Lula tem 60% dos votos quase. Tem uma parte de Minas Gerais, que é um lugar mais ou menos esquecido por quase todo mundo, menos pelo Lula, que é uma parte no norte de Minas Gerais, que eles têm um clima igual ao do sertão nordestino. Então é um lugar que é bem pobre, são cidades, municípios muito pobres, que tem um clima de sertão nordestino, mas como não é no Nordeste, eles não recebem auxílios do governo como as cidades do sertão recebem. Então é um lugar que sempre foi esquecido, até que o Lula virou presidente. O Lula virou presidente, ele mudou o local. Inclusive, no norte de Minas Gerais tem um município em que a Dilma, em 2014, teve 100% dos votos. Veja bem, eu vou repetir, 100% dos votos. Até o prefeito, que era do PSDB, em vez de votar no Aécio, votou na Dilma, só pra você ter ideia. E aí, deu ruim, o Lula começou a desatar todo o nó. No Amazonas, o Kassab queria lançar o Omar Aziz. O Lula se encontrou com o Omar Aziz falou, não, eu vou apoiar o Lula. Pronto. Agora o Kassab começou a assinar o Lula e falou, talvez a gente apoie o Lula no primeiro turno. Ele não tinha admitido essa hipótese em nenhum momento, agora ele já admite. Começou a falar, realmente não vai ter como. Perdi aqui um monte de palanque estadual. Tá. Enquanto isso acontece, o Kassab apoiando o Lula no primeiro turno, ele quebra o antipetismo no empresariado. Um setor forte ali. Quando isso acontece, tem um empresariado grande, que não são micro e pequenas empresas, que são os banqueiros, a elite financeira do Brasil, o mercado financeiro. Esses são sempre ligados ao PSDB, sempre. Ligados a Fernando Henrique Cardoso, a Luiz Nunes, esse pessoal todos. Esses sempre apoiaram o PSDB. Ok, o Lula se encontrou com o FHC, se encontrou com outros caciques do PSDB e o Lula começou a articular o seguinte, vocês não podem me apoiar agora na grande mídia, declarar apoio, mas nos bastidores vocês podem simplesmente evitar críticas, um não ataca o outro e no que puder vocês ajudam. E eles começaram a articular. Enquanto isso acontece, tem um outro movimento no PSDB, que é o Eduardo Leite. Eu vou falar, se tem um cara que é meio neonazista, meio, ou é ou não é? É o Eduardo Leite, viu? Lixo, pensa um cara que é lixo, é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite e o Aécio Neves, que é outro lixo, o cara que ia matar o próprio primo e tudo mais, eles se encontraram e se reuniram com alguns caciques do PSDB. Caciques esse que estão apoiando o Lula nos bastidores. Aí, segundo a Eliane Cantanhede, vamos lembrar, tem alguns jornalistas da grande mídia, Vera Magalhães ela é casada com um rapaz que foi coordenador da campanha do Aécio. Então tem alguns jornalistas da grande mídia, Merval e tal, que eles são ligados ao PSDB. Ligação mesmo, assim, são amigos dos políticos do PSDB. A Cantanhede falou o seguinte, olha, o jantar na casa do Aécio foi um jantar pró-Lula. Eu vou repetir, porque deve ter explodido a sua cabeça. O jantar na casa do Aécio Neves foi um jantar pró-Lula. Como assim, Thiago? Exatamente, eu pensava, como assim? E ela é amiga do Aécio, não é uma jornalista que tá falando de longe. Não, por quê? Explicação dela, não sou eu, Thiago. O movimento do Aécio Neves é um movimento de isolar o Dória. O Dória tá com 2 pontos, e qual que é a expectativa do Dória? Que quando começa a campanha lá pro meio do ano, ele começa a subir e chega pelo menos a 10, 15 pontos para tentar ir ao segundo turno contra o Lula. O que o Aécio Neves está vendo, e toda a velha guarda do PSDB já viu, que o Dória, que está na campanha, não vê porque está cego. O Dória não vai passar de 2 pontos. Eu vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Pernambuco. O pessoal olhando, olha que legal. Não vai cair de